Vereadora Daiane Mello, da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, falei com o vereador Juliano agora sobre a cartilha, né, pegar esse gancho, porque eu disse exatamente para a assessora da nossa comissão, lá da Comissão de Acessibilidade, né, vereador, para a gente também fazer uma nesse estilo, porque ela é muito propositiva. E parabenizar mais uma vez a vereadora Sandra por isso. Seu à parte, vereador Pedro. Obrigado pela gentileza, vereadora Daiane. Eu só queria fazer um registro aqui da passagem do aniversário de um grande amigo nosso, de muitos vereadores aqui dessa casa, que é o pastor Eduardo Julianotti, que está completando aniversário hoje. Queria dar os parabéns. Muitos anos de vida, se sinta abraçado, meu amigo. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, o teu ministério. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Pedro. Parabéns para o Duda, né? O Duda que estudou comigo, estudamos lá no Evaristo de Antônio, tivemos um trabalho, né, via Grêmio Estudantil e tantas outras peleias juntos, né? E com toda certeza merece muitos anos de vida e muita saúde para ti, Duda. Eu vou fazer uma prestação de contas, né, do nosso trabalho. Aqui na Câmara de Vereadores. Afinal, findamos, né, o 9º mês aí na Câmara e a gente tem algumas coisas para demonstrar. Algumas coisas são demonstradas no dia a dia, mas a gente acredita que uma prestação de contas para o pessoal que nos assiste através da TV Câmara, das redes sociais, também é muito importante. Então, 9 meses, falta 3 meses apenas para o final do ano, né? E parece que passou voando, né? De tanto trabalho, de tantas coisas que realizamos, algumas que encaminhamos, mas acreditamos que estamos no caminho certo. Então, 9 meses de mandato, eu tenho 25 projetos de lei protocolados, 2 já aprovados nessa casa, né? E alguns que aguardam a pauta. Tem 2 em específico, que é aquele projeto sobre a lista de espera para consultas, exames e cirurgias, né? Que é uma alteração na lei. Então, está com a Comissão de Saúde, já passou pela CCJ, já deu pedido de vistas aqui na Câmara, e agora passou pelas comissões novamente, está com a Comissão de Saúde para o parecer, e o parecer é de constitucionalidade, e ele é um projeto importante para a comunidade, visto que muitas pessoas nos procuram para saber em que posição que estão na fila, porque, infelizmente, da lei, da maneira como ela está colocada no site, não é possível verificar. E o outro, também que está aguardando pauta, é o uniforme escolar patrocinado, o qual a gente pegou também de ideia em outros municípios que já aconteceram. E levamos para a SIC, já apresentamos a ideia e também está aguardando pauta aqui na Câmara de Vereadores. Todos os projetos de leis já funcionam em outras cidades ou alguma ideia parecida para a nossa cidade. Tem um que eu destaco, a isenção do IPTU para o transtorno do espectro autista, está com o executivo, mas está bem avançado. Conversei com o Dornelles, né, chefe da Casa Civil, e com o Micael, secretário, para verificar a possibilidade realmente de ele ser colocado em prática, né, após uma aprovação aqui na Câmara. Tem a divulgação dos responsáveis dos plantões de saúde, que também acredito ser muito importante. Já tem também parecer de constitucionalidade e vários outros, como as câmeras de monitoramento, divulgação do IPTU, a lei anti-bullying e tantos outros que ainda vão vir para cá, né, para o plenário, para a votação. Mas eu destaco que tem 25, então, protocolados, 2 aprovados, que é a questão da fila de preferência do transtorno do espectro autista e demais síndromes, e também a instituição do Dia Furtacor. Esses os projetos que eu já falei aqui. Uma parte, vereador, depois. 410 indicações encaminhadas, né? Então, as indicações, para o pessoal que nos assiste e não sabe, muitas vezes, é aquele lixo irregular que está num local e a gente verifica, é o pedido de uma pracinha, né, para o poder público, como é a questão do Filomena Rec e também do Quênio, que não tem nenhuma pracinha, não tem nenhum parquinho para as crianças. A solicitação dessas indicações também pode ser um buraco que tem na rua, a pintura do meio-fio,
fio, uma melhor sinalização de trânsito. Então, a gente encaminhou no nosso mandato 410, dessas 70 atendidas. E aqui eu quero agradecer, então, a Secretaria de Obras, que tem atendido as nossas demandas, também a Secretaria de Urbanismo, através da poda das árvores lá, também atenderam diversas das nossas demandas, elas estão entre essas atendidas. Seu à parte, vereador Iago. Só parabenizar pelo trabalho, parabéns mesmo, dá orgulho de ter uma colega tão atuante assim, ativa, né? Ao mesmo tempo, além de propositiva, também sabe fiscalizar, né? Então, o seu trabalho está muito bom, porque é em pouco tempo, né? Então, em poucos meses já deu muito resultado. Tenho certeza que o pessoal que votou na senhora deve estar orgulhoso, vereadora, porque não só lá na região do Fátima, que é onde a senhora veio, mais atuava e realizava ali um trabalho ali na região do Fátima, mas como toda a cidade, a gente tem um pouco espalhado em cada cidade, né? Antes o pessoal falou do Desvio Risso, foi o bairro que eu mais fiz votos lá, em torno de 600 votos lá no Desvio Risso, e eu ia pouco lá, né? Então, a gente vê que por toda a cidade vai ter alguém que gosta do nosso trabalho. Então, parabenizar e dizer para a senhora continuar assim, que me dá muito orgulho de ter a senhora na bancada do PL. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago. E é isso mesmo, né? Quando a gente faz uma votação, a gente que tem um curral eleitoral, né? Que a gente tem um trabalho de campo, nessa eleição a gente fez 2.200 votos só lá no Fátima. Só o bairro Fátima Alta, 2.200 votos. Então, muitas pessoas pensam que a gente se direciona apenas para o lugar onde a gente faz voto, né? Mas, automaticamente, a gente fez também mais do dobro fora, e a gente conseguiu atender, tanto com projetos protocolados e indicações, vários cantos da cidade, vários bairros, vários loteamentos que são importantes. E onde a gente é chamado, a gente vai para tentar, no mínimo, atender a população, né? A gente atende, verifica a demanda, encaminha, né? E depois cobra também a solução. Seu à parte, vereador Juliano. Uma parte, vereador. Parabéns, vereadora Daiane. Continue forte e firme nesse trabalho, que eu tenho orgulho de ser seu colega também. Uma vereadora que está sempre presente nos bairros, nas comunidades. Não é por acaso que fez aí, eu diria, acho que 5.000 votos, né? Então, uma votação que mostra, né, nas urnas aí o trabalho bem feito, bem desenvolvido, e que me chama muita atenção essa quantidade expressiva de valores, né, que é de emendas parlamentares, de verbas. E quando você observa ali nas imagens, Reforma UBS Fátima, Escola Castelo Branco, Hospital Vivi Ramos, INAVE, Escola 7 de Setembro, então, assim, escola ali Raquel Graziotin. Isso é educação, é saúde, são valores, são princípios, é qualidade de vida. Então, só tenho que lhe parabenizar e continue forte, firme, consistente, conta sempre com o meu apoio. Deus abençoe. Muito obrigado, vereador Juliano Valim. Essas são as emendas, então, conquistadas, algumas que serão pagas em 2025, outras que serão pagas em 2026, né? Algumas feitas através do aplicativo do deputado Maurício Marcon, outras através de conversa e construção, né? Junto com o deputado Maurício Marcon, também com o deputado Zucco. Então, mais de 2.400.000 para serem pagos ainda em 2025, que 1 milhão é para a reforma da UBS do Fátima, 600.000 para a Escola Castelo Branco, para a reforma também, e entregamos agora, na semana passada, 830.000 para o Hospital Vivi Ramos, pensando na questão do atendimento aos idosos e tentando zerar as filas, principalmente de endócrino, a questão de psiquiatria, neurologia, né, e toda essa parte, fisioterapia também. Conversamos lá com a Cleciane e fizemos a entrega do ofício, então, na semana passada. E logo será paga essas emendas. E para 2026, através da consulta, então, né, do aplicativo, para o INAVE, para a Escola 7 de Setembro, lá no São Luís, e para uma escola estadual, Raquel Graziotin, na qual foi muito prometido por muitos e muitos anos uma quadra para aquele local, um ginásio, né? E a gente conquistou, então, um valor aí de R$1 milhão para, pelo menos, fazer uma quadra coberta naquela escola que depende da educação física numa quadra de esportes particular do bairro. Então, acreditamos que são emendas importantes, né, para a saúde, para a educação e para a inclusão, que é as pautas que a gente prioriza aqui na Câmara de Vereadores. A gente já fez diversas fiscalizações e visitas, né, ali a Clínica Paulo Guedes, ao CEMAP e o CINED, no qual eu vim aqui nessa tribuna para falar. Hoje ele está funcionando. O Castramóvel, que ainda não foi para a rua, estamos aguardando. Diz que o novo chamamento público vem por aí. Estamos aguardando isso. Declaração de líder, meu líder. Declaração de líder do PL, bancada do PL.
No momento oportuno, segue em declaração de líder da bancada do PL, vereadora Daiane Mello. Ao Canil Municipal, onde eu fui com a vereadora Andressa para verificar as instalações lá e também fazer o lançamento do nosso projeto de lei. A Lagoa do Parque Oásis, que iniciou uma limpeza, porém não foi finalizada ainda. Conversei com os secretários, disseram que vão voltar lá. Eu estive lá na casa do seu Antônio há um mês atrás, então verificamos que não foi finalizada e a gente pede, além da limpeza da lagoa, a gente pede uma revitalização naquela praça tão importante para aquela comunidade. O Parque de Proteção Animal, na verdade que não tem parque, só tem a área, né? Então nós fomos lá verificar se a obra estava acontecendo, não estava, viemos aqui, fizemos a denúncia aqui na Câmara, né? Levamos a situação adiante, agora aguardamos a empresa que ganhou a licitação ser homologada e assim vamos acompanhar o contrato dela. As UPAs, a Central e a Zona Norte, ambas fomos verificar, fiscalizar. As UBSs, principalmente nas filas, né, para conversar com as pessoas e verificar realmente as demandas e quais as necessidades. E, claro, o SESC, diga-se de passagem que hoje a fila dobrava quarteirão lá de manhã, hoje no SES. Muitas ações no gabinete, né, o gabinete itinerante, as caminhadas nos bairros, onde também vem muitas demandas, muitas indicações desses locais, e inclusive também vem ideias de projetos de leis conversando com as pessoas. A live semanais e o nosso podcast semanal, Informação é Poder, que acreditamos que as pessoas bem informadas, elas conseguem alcançar bem mais os seus objetivos e as suas demandas, né? Informação é importante para todos e a gente tenta trazer essa transparência. O título de cidadão ao pastor Ricardo, né, onde a gente pôde fazer a homenagem aqui na Câmara de Vereadores, título de cidadão caxiense, e agora, no mês de outubro, a gente tem a homenagem, então, ao SSI, pelo trabalho prestado à nossa saúde, né, principalmente das empresas Randon. Ali a homenagem vai ser agora em outubro. E também, né, não menos importante, nosso jantar de prestação de contas que a gente fez e também o primeiro pedido de admissibilidade para cassação de mandato, né? Eu escutei alguns vereadores que trabalham bastante com fiscalização, diz que se não tiver esse pedido, né, passou, quer dizer que a gente não está no caminho certo, vereador. Acho que a gente está no caminho certo, onde a gente está ouvindo as pessoas, conversando, verificando as demandas e encaminhando. Eu acredito que é isso, verificando o que está errado e também fazendo as denúncias aqui, que acredito que esse é o nosso papel. Fiscalizar, legislar, encaminhar, e eu acredito que é esse trabalho que a gente vem fazendo, e as pessoas, eu posso falar por as que entram em contato comigo através da rede social, através do nosso gabinete, ou nas caminhadas por onde a gente passa, onde eu encontro elas, que a gente está no caminho certo. Vereador Iago. Obrigado pela parte, vereadora. Falando de cassação, cada projeto que a senhora protocolava vinha uma cassação para mim, então era basicamente ali um contra o outro, né? Uma corrida não muito legal. Mas beleza, dizer que é importante sim lembrar que, principalmente eu que prometi fiscalizar, né, sabia o preço que eu ia pagar, que é um preço caro, só que também dizer que a gente nunca vai parar, porque a fiscalização ali ela é intrínseca, faz parte do nosso trabalho. Antes de eu estar aqui como vereador, eu já fazia isso. Eu tenho vídeos aqui, né, indo contra, questionando o Eloy Frias. Eu tenho um vídeo aqui sentado que eu achei outro dia, questionando o Rafael Bueno, o Rafael perdendo a paciência comigo. Isso eu fazia antes de estar aqui, né? Então a gente vai continuar fazendo. Se é para vir outra cassação, que venha, que se nos tirarem daqui, a gente vai continuar o trabalho e a gente inspira outras pessoas. Lá fora o feedback é muito positivo, tá? Quanto mais isolado do governo a gente fica, que é um governo que o pessoal não aprova lá fora, tá? É um governo bem complicado, porque ele pega um pouco que tem de ruim na esquerda para mim e pega um pouco que tem de ruim no centro, da direita, e ele não tem uma identidade, tá? Na minha crítica para o governo atual. Então, eu acho que quanto mais longe desse governo a gente ficar, melhor, vereadora Dai. Quanto mais longe, melhor. Porque o nosso público vai ficar feliz. O feedback é esse que eu tenho lá fora. Então, a gente tem que estar aqui por uma missão. Cada um tem a sua missão, eu respeito a missão, o perfil de cada um, mas aqui a gente está numa missão e a minha missão é fazer uma oposição forte. Então, a relação a que a senhora falou das cassações vai continuar, deve continuar, né? E a gente tem que sempre lembrar o papel
de um vereador, a história da Câmara de Vereadores da instituição ou do que simboliza um vereador é muito maior que qualquer prefeitinho que acha que a Câmara de Vereadores é um puxadinho da prefeitura. Maior que qualquer prefeitinho que deixou seu nomezinho na história. Aliás, foi bem custoso para ele chegar ali, por exemplo, o Adiló, mas a gente sabe que a Câmara nunca deve ser uma extensão, um puxadinho da Prefeitura, nunca vai ser. E aqui eu reitero as palavras que o vereador Lucas já usou isso outro dia, né, que a gente vai em alguns municípios, a gente vê que a Câmara de Vereadores é só um puxado, aqui não é. Aqui a gente tem pessoas que a gente faz o nosso trabalho, a Prefeitura faz o dela e é assim. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago. Capitão Ramon. Vereadora Daiane Mello, gostaria de parabenizar pelo seu trabalho. Eu achei muito interessante quando a senhora começou com o gabinete itinerante, gabinete móvel. Achei muito bacana, recebendo a comunidade, se disponibilizando aos finais de semana, né? Que a gente sabe que o vereador ele trabalha semanalmente, inclusive no final de semana. E a senhora disponibilizando o tempo de ficar com a Yasmin, com o seu esposo, estava lá ouvindo a comunidade e a comunidade agradece. Também parabenizar por ter trazido essas emendas para o município de Caxias do Sul. Tenho certeza que isso vai contribuir muito com a nossa cidade, né? Inclusive, eu sou professor de educação física e eu sei o sofrimento que o professor passa naquele sol escaldante, quando chove não consegue fazer educação física, e aí tem o desenvolvimento locomotor das crianças interrompido em certa parte. Então, eu agradeço de antemão e é uma honra ter a senhora no meu partido, Partido Liberal, né? Eu fico muito feliz de ter a senhora como nossa aliada e tenho certeza que ano que vem a senhora vai ter uma grande chance de ser candidata a nossa deputada, né? Já estou aqui cantando lá na frente. Será nossa deputada e nós temos certeza que a senhora fará um ótimo trabalho. Eu tomo posse. Né? Recebo, né? A senhora fará um ótimo trabalho aqui para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Obrigado, vereador Capitão Ramon. Eu me orgulho muito de fazer parte dessa bancada, de ter construído amizades, né, tanto na nossa bancada quanto com os outros vereadores, e vejo o trabalho de cada um aqui, o senhor, do vereador Iago, cada um com seu perfil também, também nos anima a trabalhar mais, sabe? Acho que isso vai nos incentivando a fazer um bom trabalho para a comunidade. Vereadora Sandra. Parabéns, vereadora Daiane. Como eu lhe disse, eu lhe conheço desde a escolha da rainha do Fátima. E a Daiane sempre foi uma pessoa envolvida com a comunidade. E comunitarista é isso. Está aonde o povo chama. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, vereadora Sandra, também comunitarista, né? Me vejo muito em várias ações da senhora, porque eu acredito, sim, que se a gente está aqui é pelas pessoas e é para as pessoas. Então, não tem como tu negar, tu conversar com as pessoas, seja ela na fila do supermercado, seja ela na fila para fazer a vacina na UBS, seja no bairro onde a gente se dispõe a caminhar e as pessoas querem que a gente entre, querem conversar, seja na pracinha, em todos os lugares. E isso eu posso dizer para as pessoas que eu estou sendo muito bem recebida, né? Mesmo em demandas que muitas vezes não é do nosso alcance, né? A gente não consegue atender, mas as pessoas sabem do nosso envolvimento, sabem da nossa briga para que elas aconteçam, então elas nos dão os parabéns e acredito que por isso, né, estamos caminhando no caminho certo. Vereadora Andressa. Somente para parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho diário. A gente acompanha, como a senhora disse, né, cada um dos vereadores aqui e externar a minha admiração pela senhora. Seria isso. Muito obrigado, vereadora Andressa, assim como o vereador Juliano Valim, assim que eu também me inspiro nos trabalhos de vocês. Vereadora Andressa, já assinamos projetos juntos, já fizemos fiscalizações juntas e eu admiro e qualquer coisa também lhe ligo, né? Preciso de alguma coisa a respeito da situação dos animais, eu já ligo para a vereadora Andressa, todo mundo faz isso, né? Então, agradecer também esse companheirismo, né? E essa amizade que com toda certeza vamos levar para a vida. Então, era isso a nossa prestação de contas e dizer para a comunidade que nós estamos à disposição. Fomos para a campanha para ser a voz da comunidade de Caxias do Sul, acredito que estamos fazendo isso e é isso que importa, continuaremos protocolando projetos, encaminhando indicações, conversando com as secretarias para que elas sejam realizadas e continuando as fiscalizações, porque é isso, né, que faz um vereador e é esse o nosso papel. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Parabéns